Para mais uma gravação, né, da parte da matemática aí, o PET 4, a semana 4, e a gente trabalha a questão de equações polinomiais do primeiro grau, o que dá uma certa, assim, não é tão difícil, mas ao mesmo tempo é um pouquinho complicado, mas dá para levar de letra, tá? Então vou passar aqui uma orientação. Se eu ver que o vídeo está ficando muito grande, eu vou dividi-lo, tá bom? Para ficar melhor para vocês. Então vamos trabalhar alguma coisa sobre as propriedades. Nós podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades. Então nós utilizamos o símbolo de igual para representar essa relação, né? Outra coisa que entra aqui é o princípio aditivo aditivo da igualdade, que consiste em você, ou quando você adiciona ou subtrai o número nos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que realmente é uma igualdade. Então, por exemplo, 2 mais 3 é igual a 1 mais 4. Isso é verdade? Quanto que é 2 mais 3? 5. Quanto que é 1 mais 4? 5. Tá. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 2 que multiplica 2 mais 3 é igual a 2 que multiplica 1 mais 4. São duas igualdades. Por quê? Porque se eu fizer assim, eu sei que 2 mais 3 é 5. E 5 vezes 2 é 10, certo? 1 mais 4 é 5. 5 vezes 2 é 10. Quer dizer que aqui está se tratando de duas igualdades. 5 é igual a 5 e 10 é igual a 10. Tá? Bom, tem o princípio multiplicativo, que é aquele que você multiplica ou divide um mesmo número diferente de zero nos dois membros de uma igualdade e obtém-se uma nova sentença, que ainda é uma igualdade. É o que aconteceu aqui, ó. Quando nós tínhamos essa igualdade, o que a gente fez? Nós não multiplicamos 2 em todas as duas e não ficou a mesma coisa, não deu igual, certo? É isso que se fala. Agora, as propriedades da igualdade. Existe a propriedade reflexiva, que quando qualquer x que seja o número, nós temos que x é igual a x, todo número é igual a ele mesmo, certo? Essa é a propriedade reflexiva da igualdade. Existe a propriedade simétrica, que fala que para qualquer número x e y, se x for igual a y, então y é igual a x. E a transitiva da igualdade para quaisquer números x, y e z, se x é igual a y e y é igual a z, então x é igual a z, certo? Depois vemos aqui que uma equação, o que é uma equação do primeiro grau? Então, uma equação do primeiro grau é uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas expressões. A que multiplica x mais b é igual a zero. Só que esse A, repara que tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Então, se o A for zero, você vai ter que B é igual a zero, certo? Então, é isso que está falando. Não, então, existe diferença entre expressão algébrica e equação. Uma expressão algébrica é uma expressão matemática que contém números e letras, ou apenas letras. Agora, a equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. Então, olha aqui ax mais b é apenas uma expressão algébrica. Ax mais b igual a zero. Virou uma equação. Por quê? Porque apareceu aqui ó, o sinal de igual. É igual a alguma coisa. Aqui, esse sinal antes do igual a gente chama de primeiro membro e depois do igual, segundo membro. Certo? Bom, agora existe grau de uma expressão algébrica. O grau é uma equação é definida pelo maior expoente da incógnita. Então, se eu pego ax mais b igual a zero, eu falo assim que o grau dessa expressão é 1. Por quê? Porque eu pego na variável, a maior variável dele aqui é 1, não apareceu é porque é 1, certo? Então, na equação ax mais b igual a zero, a e b são números reais, a é diferente de zero, eles são valores numéricos conhecidos na equação. O valor desconhecido ou incógnita é o x, eu não sei qual é o valor dele, certo? Bom, vamos mais. Agora, o valor de A não pode ser igual a zero em equação do primeiro grau, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, porque se ele fosse zero, eu ia fazer 0 vezes x, ficaria com zero. E aí o x acabaria sumindo. Daí não é uma equação do primeiro grau, certo? Bom, existe o valor de cada termo. Então, quais são os valores de A e B na equação do primeiro grau? Repara que aqui o valor do A é 2 e o valor do B é 4. Como que eu vejo isso? É muito simples. O A
é o número que está multiplicando a incógnita, a variável, certo? Sempre vem multiplicando a variável. E o 4, ele é chamado de termo independente, ele, como diz, ele está sozinho, tá? Aí, acabei de explicar, a equação do primeiro grau sempre será o valor que se está multiplicando x, o incógnito da equação. O coeficiente b é um chamado termo independente da equação do primeiro grau, ou seja, não depende do valor da incógnita, é sozinho, tá? Bom, aí vem os exemplos, olha, 3x menos 5 igual a zero. O número que multiplica o x é o a, então a igual a 3 e b igual a menos 5. Ó, 7 mais 3 quartos x, o valor que multiplica o a é 3 quartos. Desculpa, o valor que multiplica o x é 3 quartos, então a igual a 3 quartos e b igual a 7. Ó, menos 8a e menos 2 o b. 6 o a, cadê o b? Tem? Não, então o b igual a zero, certo? Bom, como que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Então, para resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que fazer é associar os termos semelhantes. Então, olha o exemplo que está aí pra gente, tá assim, ó. 8x menos 15 igual a 3. Lembra que eu falei para vocês que o que vem antes do igual é o primeiro membro, o que vem depois do igual é o segundo membro? Tá, repara que eu tenho aqui, ó. Falou para eu associar os termos semelhantes, quer dizer, eu tenho que passar esse 3x que está no segundo membro para o primeiro, tá? Então, eu vou trocar o sinal dele. Ele vai ver assim, ó, 8x está positivo, não tá? Ele vai passar para cá, menos 8x menos 3x. E esse menos 15, que é o termo independente, ele vai passar para cá, para o segundo membro. Então, ele vem com o sinal contrário, positivo. Então, termos dependentes de x no primeiro membro e os termos independentes de x no segundo membro. Então, quando você faz aqui, ó, 8x menos 3x dá 5x. 5x é igual a 15. Tá bom, mas eu não posso esquecer, né, que eu tenho que trocar o sinal, certo? Então, vê, aí eu vou realizar as operações que eu tenho. Por quê? Porque ali, ó, eu tinha parado aqui, ó, 5x é igual a 15. 5x é igual a 15. Eu não quero saber o valor de 5x, eu quero saber o valor de 1x, então vou ter que dividir. Então, aqui o 5 não está multiplicando x, quer dizer que ele vai passar dividindo, e vai ficar x é igual a 15 dividido por 5, x é igual a 3. Tá vendo? Então, a gente vai fazer as operações que estão sendo pedidas, tá? Bom, aí, às vezes eu vou ter que fazer usando a propriedade distributiva. Olha esse, olha. Esse 2 está multiplicando 3x mais 1, menos 3 que está multiplicando 6 menos 2x, que é igual a 20. Olha aqui uma equação. Então, vamos lá. 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes mais 1, mais 2. Menos 3 vezes 6, menos 18. Menos 3 vezes menos 2x mais 6x, que é igual a 20. Aí, o o A vai ficar no primeiro membro, né? Os números que multiplicam o X ficam no primeiro membro, os termos independentes aí para o segundo. Então, 6x está no primeiro membro, copiei normal, mais 6x continua no primeiro membro, copiou normal, certo? Isso aqui vai ser igual a 20, que estava no segundo membro, não trocamos o sinal dele, mais 2, ele vai passar para o segundo membro, menos 2. Menos 18, ele vai passar para o segundo membro, mais 18. 6x mais 6x, 12x, é igual a 20 mais 20 menos 2, 18. 18 mais 2, 36. Então, x é igual a 36. 12x é igual a 36. Eu não quero 12x, eu quero o valor de 1x só. X é igual a 36 dividido por 12. X é igual a 6, a 3. Tá? Então, para eu fazer as vezes na equação, eu tenho que montar problema. Eu tenho que resolver o problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que ler. Eu tenho que ler o problema, entender o que está falando, identificar os dados que está pedindo, obter a incógnita. Aí eu vou montar uma equação, ou seja, eu vou traduzir aquele enunciado do problema para uma linguagem matemática, por meio de expressão algébrica, certo? E aí eu vou obter uma equação. E aí eu vou resolver a equação obtida e depois eu vou comprovar se realmente aquilo que eu fiz está certo, se é correto aquilo. Então vamos pegar um exemplo? Ó, Ana tem R$ 2 a mais que Berta. Berta tem R$ 2 a mais que Eva. Eva, R$ 2 a mais que Luísa. As 4 amigas juntas possuem R$ 48. Quantos reais cada uma delas possui? Então vamos entender por primeira coisa, compreender e não sabe. Você leu só pelo livro que eu dei, deu para entender? Não. Tem que ler de novo. Ana tem R$ 2 a mais que Berta. Berta tem R$ 2 a mais que Eva. Eva, R$ 2 a mais que Luísa. As 4 amigas juntas possuem R$ 48. Quantos reais cada uma delas possui? Tá, entendemos o problema. Qual que é a incógnita? Vamos pensar? Eu não sei, então vou chamar de x. Vamos montar uma equação? Ó,
estou escolhendo como incógnita X, pode ser qualquer outra letra do alfabeto, não precisa ser X, certo? Então, ó, olha lá, a Luísa, eu não sei quanto ela teve, você sabe? Não. Ela foi a última falada, então a gente começa sempre por aquela que foi a última a ser falada. Então, olha só, a Luísa, eu não sei, eu estou falando que a Luísa tem X reais. Mas o problema falou que a Eva tem 2 reais a mais que a Luísa. Então eu pego a quantidade da Luísa, que é X mais 2, certo? Mas a Berta tem 2 reais a mais que a Eva. Quanto que a Eva tem? Não é X mais 2 aqui, da Eva? Mais 2, quer dizer que isso fica X mais 4. Mas a Ana não tem 2 reais a mais que a Berta, então vai ser X mais 4, que é a quantidade que a Berta tem, olha lá, mais 2, isso dá X mais 6. Beleza. Agora, nós vamos então montar a equação, porque falou que as 4 juntas tem quanto? Não é 48 reais? Então, ó, X que a Luísa tem, mais X mais 2 que a Eva tem, mais X mais 4 que a Berta tem, mais X mais 6 que a Ana tem, isso aqui tudo é igual a 48. Tá, ó, X mais X, 2X. 2x mais x, 3x. 3x mais x, 4x, certo? E aí a gente faz 2 mais 4, 6 mais 6, 12. Isso aqui é igual a 48. Então, eu vou passar esse 12 para o segundo membro. 4 vezes x é igual a 48, estava mais 12. Aí passa para cá, menos 12. 4x é igual a 36. X é igual a 36 dividido por 4. X é igual a 9. Isso quer dizer, então, que a Luísa tem quanto? Tem 9 reais. A Eva, 9 mais 2, 11. A Berta, 11 mais 2, 13. A Ana, 13 mais 2, 15 reais. A quantidade, então, a Luísa tem 9, a Eva tem 11, a Berta tem 13 e a Ana tem 15. Vamos ver se dá certo? Será que dá certo isso? Então, nós estamos comprovando. Então, agora eu vou somar. 9 mais 11, 20. 20 mais 13, 33. 33 mais 15, 48. Quer dizer que está certo. Tá entendido? Tá? Então, aqui nós temos as atividades. Eu vou parar o vídeo e eu vou refazer agora as atividades explicando uma por uma. Tá bom? Fica no aguardo, depois eu envio para vocês. Beijos.